Fala, bendianos e bendianas. Nós estamos voltando aqui com a Adeilton Rosa no bloco B e vamos dar continuidade aqui ao assunto, ao tema de hoje, que é música e escatologia, mais escatologia do que música. Vamos lá, nós estávamos falando a respeito dos samaritanos e a vinda do Espírito Santo. Isso, aqui houve a divisão no reino, né? Onde os samaritanos se tornou o povo de Israel e os judeus virou, né? Onde é hoje o povo judaico, né? Depois os samaritanos eles se dispersaram, o povo de Israel se dispersou no mundo todo e aí houve a questão lá da Segunda Guerra Mundial com Hitler, onde foram dispersos vários judeus no mundo e hoje eles voltaram para a sua terra. Agora, um dos pontos interessantes da escatologia, do final dos tempos, é em relação à vinda de Jesus, né? Que eu acho que muitos querem entender, mas se ele vai voltar mesmo, como é que vai ser? A Bíblia conta... E onde pega, né? Porque tem as vertentes, tem várias vertentes na escatologia, né? Exatamente. Temos algumas, as principais são três, né? Pessoas que acreditam que vai, quer dizer, vai acontecer no final dos tempos uma grande guerra. Eu acho que é a terceira e última guerra mundial, que é chamada de grande tribulação. Grande tribulação, é. Que muitos acreditam que seja para o mundo todo, alguns acreditam que seja somente para o povo de Israel. Porque lá realmente é um lugar que tem guerra até hoje, né? E as pessoas se Conflitos, interessam por Jerusalém. É impressionante, né? Como eles querem aquela terra. Se você nunca assistiu o filme O Livro de Eli, você vai ter muito legal. um ponto interessante, né? Lá nesse filme, as pessoas lutavam para conseguir um livro, né? E que esse livro ele dominaria o mundo inteiro sem guerra assinada. E esse livro era a Bíblia, né? E o Denzel Washington faz um cego que você só fica sabendo. Mas eu vi porque não quer assistir. Eu já ouvi palestra a respeito da Bíblia, né? Que tem cara que fala assim, eu faço o céu e o inferno com a Bíblia. Eu faço o diabo com a Bíblia, eu posso fazer o céu com a Bíblia. E é bem verdade, porque a Bíblia você pode manipular pessoas, que é o que acontece. Muitas pessoas usam a Bíblia de forma para manipular e para... O próprio Jesus falou, né? Eu vim para dividir o mundo. Né? Dividir porque ele traz a verdade. E a verdade é paz, é mansidão. A verdade é quando você leva um tapa para você mostrar a outra face. Coisa que o ser humano não tem capacidade de fazer. Você tem que realmente estar muito cheio do Espírito Santo. Você tem que se esvaziar das coisas do mundo. O que são as coisas do mundo? Tudo as coisas do mundo. Eu acho interessante a cultura chinesa, quando eles vão meditar, né? Eu gosto muito do Avatar, não sei se você já assistiu o anime, o desenho também, o Avatar. Uhum. Eu gosto muito, e tem um filme também, né? E aí fala a respeito dos monges, que os monges eles meditam. E isso é muito legal, porque depois eu fui estudar a respeito da meditação, cara, isso faz um bem enorme para a mente. Quando o Cristo ia para os lugares orar, é tipo uma meditação. Exatamente. Então, na verdade, o ser humano precisa meditar. É uma coisa que a gente não faz comumente. E sozinho, né? Ele subia no monte sozinho, em silêncio, ele conversava com o pai. E aí foi nessa época que as pessoas perguntavam, ensina-nos a orar. E ele ensinou como deve se orar. Será que eles queriam dizer, ensina-nos a meditar? Talvez seria isso, né? Também, porque a pessoa ela fica ali. é uma meditação. Você tem que se desligar das coisas. Orar não é falar, né? Orar é você se entregar em espírito e em verdade, né? Não é somente abrir a boca e falar, sei o que. Não, você tem que realmente falar com Deus de uma forma espiritual, em santidade, senão ele não te escuta. Não adianta você falar com Deus, se você não tiver em espírito e em verdade, ele não vai te ouvir mesmo. E deixando bem claro, qualquer pessoa, né, onde você esteja, né, ou seja lá o que você acredita, né, de repente você tem se diverge dos pensamentos, né, sobre escatologia, sobre o cristianismo, né, eu não sou nada, não sou cristão, mas olha, uma coisa é fato. Eu estava ouvindo um menino falar na internet, que ele Gustavo Lázaro. E ele falou que um dia ele estava bem triste, um dia ele foi lá e nunca tinha orado. Ele entrou no momento lá de meditação e falando com Deus. E ele sentiu uma experiência que ele nunca sentiu na vida dele. Então, quer dizer, um cara que era ateu, que não acreditava em Deus de maneira nenhuma, de repente ele sentiu uma presença ali que ele não soube explicar, o inexplicável chegou. E aí ele se converte. É lógico que ele não faz aquelas coisas, ele não é dogmático. Ele é um cara que ele mudou de opinião. Não é mais uma pessoa que não... discípulo ou que tem o segmento do ateísmo. Você precisa, e um ponto interessante é quando você orar, quando você buscar, procure fazer isso sozinho e não precisa revelar a ninguém. Isso é bom, O único isso é que legal. pode saber é somente Deus, né?
Tem pessoas que julgam as pessoas por não saber o que eles fazem às escondidas, né? Tem pessoas que querem se revelar, querem mostrar que são cristãos, que são isso, que são aquilo. Um cristão de verdade, ele busca Deus em silêncio e em segredo, porque é em segredo importante. que o Pai te ajuda. Isso é importante, hein, pessoal? Agora, Guardem isso aí. voltando à escatologia. Nós estávamos na primeira, que você falou que divide em 3. Isso, vamos Então, lá. a primeira é a grande A guerra. grande tribulação vai acontecer. Agora tem 3 pontos. Nós falamos sobre isso já, né? São 3 pontos interessantes. Tem pessoas que acreditam sobre a questão do arrebatamento, né? Há uma divergência aí no meio escatológico, que tem pessoas que creem que a igreja, o que é a igreja? A igreja são as pessoas que aceitaram Cristo, que né? aceitaram a Cristo, né? A sua filosofia, que segue a filosofia de Cristo. Exatamente, isso é igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, esse é a igreja, aqueles que seguem a Cristo, que amam O a Cristo. templo, na verdade, é uma instituição, né? Exatamente. É uma sinagoga. Tanto é que Jesus, ele ia na sinagoga, mas ele não dizia, eu sou da sinagoga tal. Não. Ele pertencia ao Deus verdadeiro, ao Deus único, ao Deus invisível. Tanto é que ele fala assim... A um Deus que não tem nome, tá? E outra, quando ele chega, o que ele fala? Eu vim a mensagem de Cristo. A primeira mensagem que ele fala, trazer, né, a mensagem, as boas novas do Evangelho. Ele não falou assim, eu vim trazer uma igreja com o nome Pedro. Não. Ele veio trazer as boas novas do Evangelho. Novas. Mas vamos lá, pode continuar. Aí existe uma divergência no meio escatológico, que é o seguinte, o arrebatamento, ele vai acontecer. Isso o próprio apóstolo Paulo fala, lá em Tessalonicenses 4. Só que tem 2 e 4. Só que tem um porém. Alguns acreditam que esse arrebatamento ele vai acontecer antes que aconteça essa grande tribulação, que muitos acreditam que seja com o reinado do anticristo. E o que é o anticristo? É o opositor a Cristo, é aquele que vai trazer ao mundo a iniquidade. O que é iniquidade? Tem alguma coisa ruim que você não gosta que faz com você? É isso aí, isso vai ser normal nessa época. Então a maldade vai reinar nesse mundo. E quem vai ser o rei da maldade? O iníquo, que é o anticristo. Então alguns acreditam que a igreja, que é o corpo de Cristo, aqueles que aceitam Jesus de verdade, em espírito e em verdade, irá subir, irá desaparecer em um abrir e piscar de olhos. Outros acham que a igreja, que são os mesmos, eles vão ficar meio período, metade da grande tribulação, que são 3 anos e meio. A grande tribulação são 7 anos. Depois, uma outra hora, a gente explica sobre essa questão dos 7 anos. Se vocês quiserem mais assuntos como esse, deixa nos comentários aí. Queremos o Adeilton de volta para falar sobre isso. Ele volta aqui, não volta não? Volta, claro. Tá. Já deu a palavra aqui, então vamos lá. Porque existe uma questão que a grande tribulação, que essa última grande guerra, vão durar 7 anos, né? Vai uma guerra durar 7 anos? Olha a guerra aí na Ucrânia e Rússia já. Estamos indo para o 2º ano, né? 3º ano, nem sei. Verdade. Né? A guerra do Vietnã durou muitos anos. Então, essa guerra vai durar 7 anos. Só que a grande tribulação, que é onde vai pegar fogo, são os últimos 3 anos e meio. Os 3 primeiros anos e meio vai ser uma falsidade, dizem que vai ter paz, mas não vai ter uma paz. Só que a igreja vai contemplar alguns acontecimentos ruins, perseguições, mortes, coisas e tal. Aí na metade dessa época, a igreja será levada aos céus. E aí depois vai vir muitas coisas que vão acontecer na terra e no céu e no universo. Só uma coisinha. Talvez a gente vai ter que trocar a palavra guerra aqui, gente, por treta, tá? Porque eu recebi uma notificação do próprio YouTube, que a gente não pode falar dessa treta que está tendo entre esses 2 países. A gente pode até citar o nome dos países, mas no lugar de guerra, não sei o quê... Probleminha aí, né? Vamos colocar treta, pode colocar treta. Então, só para vocês treta. entenderem, tá? Só para a gente respeitar aqui, a gente pode falar da treta, depois eu acho que eu vou mutar essa parte aí, para não dar problemas aqui. Mas vocês vão entender aí, né? Essa treta está acontecendo entre o Putin, pode falar o nome, Putin e o Zelensky. Isso. Então vocês vão saber que países são. Então pode continuar. Então, aí, no final do tempo, vai acontecer essa treta aí, Isso a igreja vai ser levada na metade. E outros acreditam que só no final de tudo, onde, se você for pegar lá o livro os 7 selos, né, as 7 trombetas, né, lá em Apocalipse fala sobre isso. O que vai acontecer, sobre a questão dos 4 cavaleiros, né? Os cavalos amarelos, cavalo preto, branco, lá conta. Lá em Apocalipse você abre lá e dá uma estudada, dá uma olhadinha lá, que aqui nós não temos tempo. Mas são acontecimentos que vão acontecer na Terra. Tem uma parte muito interessante que vai dizer que o céu ele vai se enrolar
como se estivesse Não vai ficar enrolando. vermelho, não tem um negocinho não, né? Tem a lua de sangue, né? Ah, tá. Só que essa lua de sangue já está acontecendo. Não sei se vocês perceberam, mas Na China lá aconteceu uma vez, lá um dia. ficou toda vermelho. hora, todo ano. Teve um ano aí que teve 4 luas de sangue num ano só. E tudo isso aí são, como é que é? São sinais. São sinais, São sinais. da volta. Um dia perguntaram para Jesus, Senhor, quando que essas coisas vão acontecer? Ele, o dia e a hora, só o meu Pai que sabe. Mas os sinais, vocês sabem. Ora, se você olhar para o céu, você vê uma nuvem negra se formando, você sabe que vai chover, né? Se você começar a ver, começar a aquela esfriagem, que vai esfriar. A pessoa que mora nos países de neve consegue saber quando que vai começar a nevar e esfriar. Agora, então ele falou, ou vejam os sinais, lua de sangue, antigamente para ter uma lua de sangue, vírus, lua de quase sangue. não acontecia a lua de sangue. Agora já está acontecendo quase todo ano, nós temos pelo menos uma lua ou 2 luas de sangue por ano. E tem país específico ou em alguns lugares diferentes? Porque, na verdade, de outros países consegue ver, é a lua toda, é uma parte da lua. Não, a lua todos conseguem A lua toda. ver. Então, todos conseguem ver. Por exemplo, o Eu não vi eclipse. esse advento. Onde eu estava? Será que eu estava dormindo, gente? Não, existe. Teve, esse ano passado, existiu uma lua de sangue. Talvez a Bíblia está contando sobre isso, porque ela fala que a lua vai ficar vermelha. Agora, será que isso tudo vai acontecer num instante só? Talvez são eventos separados. Já são aconteceu sinais. a lua vermelha. É. Agora vai chegar uma hora que vai haver terremotos, tsunamis, todas essas coisas vão acontecer, isso são sinais. E ele deu um exemplo interessante. Observe a mulher no parto. O que é a mulher no parto? A mulher quando começa a engravida, ela nasce, beleza, a criança, a barriga vai crescendo na mulher, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Acontecem umas dores, né? Dores do parto, né? E dores do parto. Essas dores são leves no começo. Quanto mais se aproxima da criança nascer, do nascimento, né? mais essas dores vão aumentando. Então ele comparou essa época que nós citamos aqui, essa treta, essa grande treta, ele comparou como uma mulher que está em trabalho de parto. A mulher, quando está em trabalho de parto, ela vai sentir muitas dores. Quando as dores forem muito fortes, aí é treta, velho. Aí é muita treta. É tão estranho ele falar assim, mas infelizmente ele fala assim. Faz parte. Mas, pô, que bacana. E aí, eu acho que a gente tem muito assunto para falar sobre isso. E a terceira coisa já foi, né? O primeiro é a grande tribulação. A terceira é que vai acontecer essa grande treta aí, e no final vai acontecer o julgamento. Que é o milênio? E, sim, vai acontecer ele vai voltar. A Bíblia fala que Jesus ele vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras. E esse Monte das Oliveiras vai partir ao meio. E aí ele vai salvar o povo que precisa de ajuda naquele momento. Uns falam que é o povo de Israel, outros falam que todo mundo está sofrendo, aqueles que acreditam, né? E aí depois disso aí vai acontecer o arrebatamento. O arrebatamento vai ser dos vivos, né? Então o milênio vai acontecer no céu já. Não, aí na terra. não, vai ser na terra. Dizem que depois disso, os que ficarem vivos e forem de Cristo serão arrebatados. Aí depois vai acontecer as pessoas que vão estar aqui na terra, ele vai reinar durante 1000 anos aqui na terra. Aonde vai, o que são esses 1000 anos? Aonde vão arrumar a terra, né? Porque a terra vai ser totalmente destruída. Nem mar vai ter mais. Não vai ter mais mar. Aí vai construir. Então, 1000 anos para construir a terra. E é onde ele fala que a igreja, que são aqueles que servem a Cristo, que obedecem ao Senhor Jesus, eles vão reinar junto com Cristo e endireitar e arrumar esse novo mundo, né? Que o mundo já sofreu várias mudanças, né? Se você for pegar lá em Gênesis, quando ele fala... No princípio era o verbo estava com Deus, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ali já teve uma grande confusão, uma grande treta e houve uma destruição, não deu certo. Até parece que o mundo é uma grande experiência, hein? Estamos passando por mais uma experiência. Vai chegar no momento que vai acabar a experiência e vai ser o momento da perfeição. Bacana. Poxa vida, muito legal, né, gente? Saber dessas coisas. O Adeilton, que é o Dedé, meu irmão, a formação dele é contabilidade. Contador, né? Inclusive tem uma empresa, né? E ele gera essa empresa, mas ele tem esse fascínio, né, pela escatologia. E eu vejo que ele conhece bastante, ele domina bastante. Eu já fui pro lado da música, tá bom, gente? Eu não sei se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês quiserem, gente, que eu traga ele novamente sobre um outro tema, uma outra ótica, visando a escatologia, né?
deixem nos comentários que eu vou trazer ele de volta. Como aqui a gente falou sobre musicatologia, tá? A gente agora vai para a parte da música. Trouxe uma música aí, não? Sim, tem uma música minha, eu também sou compositor. Contador, cara. Contador, Cantor. historiador, cantor. Tudo com dor. Bacana, muito legal. Tem uma música minha que eu fiz há muito tempo atrás, chama-se Tenha Fé. Ela é uma música muito simples, mas tem uma letra muito interessante que fala a esse respeito, né? Bacana. Fala sobre a volta de Cristo, fala sobre as dores, sobre as tristezas que passamos, mas que um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Pô, e vamos aproveitar então, nós vamos cantar essa música. Você vai cantar, né? Porque eu vou ouvir essa letra maravilhosa, que ele nunca ouvi, é inédito para mim, que eu vou ouvir essa música junto com vocês aqui também, tá bom? Muito obrigado pela sua participação aqui, pelo convite, por ter aceitado. Eu sei que sua vida é corrida, eu sei como é que é tua agenda. E ele teve disponibilidade de vir aqui hoje, né? Muito obrigado mesmo, tá? Beleza? E até a próxima. Precisando, se alguém tiver algumas dúvidas e quiserem uma nova participação, eu estou à disposição. Hoje, muito obrigado. Muito obrigado, gente, pela sua Abraço. audiência, pela sua paciência e até o próximo vídeo, pessoal. E vamos de música. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Olha pro céu, Ele quer te dar perdão. Ore sem cessar, pra não cair em tentação. Abra seu coração, Ele está querendo entrar. Não desanimes não, pois a vitória Ele quer te entregar. Tenha fé, não vá se iludir. Tenha fé, Jesus Cristo está por vir. Oh, tenha fé, não vá se iludir. Tenha fé, Jesus Cristo está por vir. É isso aí, pô, bacana. Legal. Valeu, hein?